Ei, pessoal, tem República todo domingo às 18 horas na rua Mauri Lang Silvério 145. Falou, até mais. 1 Timóteo, capítulo 6. Ademir, vem mais pra cá, pra você não ficar escondido de mim. Senão eu vou achar que é pessoal. Ô Leandro, você também? Tô de olho, hein? Fica aí atrás da pilastra. Abrido? 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos orar mais uma vez? Traz um copo d'água para mim, Mike, por favor. Antes da gente começar, acalma o seu coração. Fica tranquilo. Visitante internacional. Acalma o seu coração. O que Deus tem para falar com você nesta noite. Obrigado, Mike. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, livra-nos dessa noite da opressão do inimigo das nossas almas. Livra-nos, Senhor, dos ataques de Satanás, das flechas de Satanás, dos pensamentos de Satanás, das mentiras de Satanás. Livra-nos, Senhor, dos espíritos malignos. Livra-nos das trevas. Livra-nos dos demônios. Livra-nos, Senhor, da dor, do pecado. Livra-nos da culpa. Livra-nos da dúvida. Livra-nos, Pai. Livra-nos. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos das nossas próprias ideias, dos nossos próprios conceitos. Senhor, sem Ti nós não conseguimos, Deus. Sem o Senhor nós não temos como caminhar, como prosseguir. Sem o Senhor nós não temos nem como chegar ao fim desse culto, Senhor. Deus, eu quero apresentar minha vida para o Senhor nessa noite. Eu quero entregar o meu coração para o Senhor. O Senhor conhece, Deus, aquilo que nessa semana eu falei, nessa semana eu desagradei o Senhor, eu ofendi a Tua santidade. E eu te peço que me perdoe, Senhor. Te peço perdão por qualquer pecado oculto que eu não tenha lembrado de confessar ao Senhor, pecados que eu não tive consciência de que eu cometi. Eu peço que o Senhor me perdoe, Pai. Eu quero me entregar para o Senhor nesse momento. Quebra a minha vida, Deus. Me humilha nessa noite, Senhor. Fala através de mim. Age, Deus. Deixa eu ser um instrumento do Senhor, um canal livre das suas bênçãos, um canal livre da sua ação no meio do seu povo, para realizar a sua vontade, Deus. Tenho buscado, Senhor, alegrar o Senhor. Tenho buscado, Deus, tentado fazer aquilo que agrada o seu coração. E nesse dia, Deus, eu te peço perdão por tudo que não teve de acordo com a sua vontade na minha vida e na vida dessa igreja. Eu oro que o Senhor nos receba pela sua graça, pelo sangue de Jesus. Alivia os fardos nessa noite, alivia os pesos. Alivia a dor, Deus. Alivia, Deus, o coração apertado, a opressão, o cansaço, Deus, o medo, Senhor, a depressão, a solidão. Alivia, Senhor. Vem ao nosso encontro aqui, Senhor. Vem ao nosso encontro. Eu oro, Deus, por essa noite. Eu oro por essa gente. Eu oro, Deus. Eu oro, Senhor. Tudo que nós queremos é encontrar o Senhor nessa noite. Viemos prestar culto ao Senhor. Seja conosco nesse tempo, quebranta-nos. Em nome de Jesus, Deus. Amém. A nossa reflexão dessa noite se chama
a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, verso 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, a grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele coloca as cartas na mesa. E ele é bem direto, bem objetivo, e ele quer esclarecer tudo o que está acontecendo no contexto da igreja em que Timóteo é o pastor. E ele chega e diz: ó, gente, o negócio é o seguinte: dá para você ensinar Jesus e não viver Jesus. Dá para você ensinar sobre Jesus, porque isso traz até um tipo de status em determinadas circunstâncias, e você não praticar as coisas que você ensina acerca de Jesus. E eu quero falar com vocês o seguinte: que tem gente no meio de vocês que não ensina Jesus e tem esse ensinamento combinado segundo a piedade. E a piedade é a prática da vida cristã, é a prática do Evangelho, é o compromisso da alma com Deus vivo. E Paulo está dizendo: tem gente que ensina e não vive uma vida de piedade. Isso é muito fácil. E tem gente que está fazendo isso, que está ensinando e não está vivendo exatamente o que Cristo ensinou. Essas pessoas são pessoas que não entendem nada. Não é isso que ele fala no verso 4? Nada entende. E ele usa uma palavra que a gente não sabe muito bem o que significa, né? Quando a gente lê, que é enfatuado. Enfatuado é de uma maneira, um sentido figurado, que se refere à fumaça, neblina. É uma metáfora usada para dizer que o cara é um arrogante. O cara só faz fumaça. Sabe, o cara só agita. É mais ou menos isso que Paulo está falando. Gente que fala de Jesus no vivo, o cara só agita, só faz fumaça. Mas na verdade, quando você vai ver, não tem fogo. Sabe aquele ditado: quando tem fumaça, tem fogo? Então, é o cara que só faz fumaça. Mas ele é um mané, porque ele não vive, ele não entende de nada. Ele só faz de conta, ele só agita. Mas ele tem mania por questões. O cara gosta de arranjar briga, ele gosta de provocar. A mente dessas pessoas é pervertida, é privada da verdade. Eles não conhecem Deus, são privados da verdade. Eles não conhecem, eles falam de Jesus. Conhece gente assim: não, Jesus é bom demais, é importante. Não, é bom para todo mundo. Talvez você conhece alguém descobriu que você é cristão, que você é crente, que você é discípulo de Jesus. Aí a pessoa tem aquela reação assim: não, mas a religião é bom para todos nós. Não, Jesus é bom, não, faz bem para cada um, né? Todo mundo tem que ter religião, Jesus está certo, né? E aí o cara até cita um versículo, alguma coisa assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou então ele
Fala assim, Jesus disse que tem que amar o próximo, né? Nós temos que respeitar o próximo. Paulo está falando de gente assim, que fala de Jesus e não vive Jesus. Não, é bom, é legal, mas o cara, na verdade, na hora de carregar a cruz dele, na hora dele morrer para as vontades dele, para viver para a glória de Deus, ele não faz isso. Paulo está falando, esses caras são os manés, só agitam, só trazem problema. É gente privada da verdade que não conheceu Deus de verdade. Jesus está na boca dele, mas não está no coração deles. Como diz George Whitefield, Cristo está na mente de vocês, mas Ele não está no coração de vocês. Cristo está na mente de muitos de vocês aqui, mas não está no coração de vocês. Ele não vive em você, Ele não age em você, Ele não respira através de você, Ele não serve através de você, porque o seu coração não está entregue. Os que você fala de Jesus não combina com uma vida de piedade, que é uma vida onde o seu coração está 100% comprometido com Deus. E é gente que arranja confusão, achando que levando a bandeira de Jesus vai lucrar. Como Paulo diz no verso 5, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aqui ele está falando de dinheiro mesmo, riqueza. É gente que usa a capa de religioso, achando que isso vai trazer alguma vantagem para a sua vida. E aí Paulo começa a falar o seguinte: na verdade é muita vantagem mesmo viver uma vida de piedade, com contentamento. Mas a gente precisa saber de uma coisa: nada nós trazemos para esse mundo e nada nós vamos levar desse mundo. Então, na verdade, a vantagem e o lucro que a vida de piedade em Cristo Jesus traz para nós não é um lucro material, não é um lucro financeiro. Eu não estou aqui todo domingo, às quintas, durante a semana, convivendo com você, aconselhando você, intercedendo por você, jejuando, estudando a Bíblia, porque eu quero ficar rico. Não é por isso. Senão eu tinha largado esse negócio aqui já. Fazer outra coisa. Eu ia dar vazão aos poderes publicitários que Deus me deu. E aí Paulo fala, na verdade, não é só que esse povo aí está querendo ganhar dinheiro. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Na verdade, é o amor ao dinheiro é que causa todos os problemas que existem na igreja, e que existe na sua família, e que existe à sua volta. No verso 10 ele diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E teve gente que não entendeu isso, se desviou da fé e achou sarna para se coçar, porque está querendo ganhar dinheiro. Para que servem os amigos? Para que servem os amigos? Quando você pensa em amigo, tem alguém que vem na sua mente? Eu tenho gente que vem na minha mente. Algumas pessoas vêm na minha mente. Quando eu penso em amizade, eu penso em algumas pessoas que choraram comigo. Na vigília eu estava aqui no sofá, o Léo deitou no meu peito e chorou um monte. E eu lembrei de algumas vezes em que eu fiz isso com algumas pessoas que foram grandes amigos e que eu sujei muitas vezes a camiseta deles com o meu ranho. Quando eu penso em amigo, eu penso naqueles que foram embora com uma marca escura na camiseta. Porque eu babei, chorei, escarrei na camiseta deles, para selar a amizade. Para que servem os amigos, gente? Para a gente chorar juntos, não é verdade? A gente chora com os amigos, né? Às vezes a gente junta o amigo, então, se você não provou disso, você precisa provar disso. Às vezes a gente junta o amigo
só para falar como que a gente está indignado com a desgraceira da nossa vida. E a gente está querendo desabafar mesmo. E chutar o pau da barraca e falar, não está nada bom, não estou gostando de nada, estou triste, essa semana foi uma porcaria. E aí fica punk, e aí você começa só, atira para todo lado. E tudo que você queria que o amigo fizesse era ficar quieto ouvindo. Às vezes tem uns que não sabem ser bom amigo, começa a falar no meio, é só para ouvir. Essa semana teve um outro momento também que me lembrou amizade. A Renata me escreveu um e-mail, e quando estava lendo o e-mail dela, meu olho começou a encher d'água, e eu comecei a ficar com vontade de desabafar, como estava difícil. Aí escrevi umas coisas para ela desabafando também. Amigo serve para isso. Amigo serve para a gente dividir o coração, para a gente chorar junto. Priscila falou que aqui no grupo das Barbas você vai conhecer os atributos de Deus. Mas é também para você chorar. É um grupo de mulheres que abre o coração, que chora um monte, que ora junto, que desabafa, que conta os pecados. Algumas levam meses para contar porque fica com vergonha, outros no primeiro encontro já conta todas as coisas, aí não tem mais nada para falar. É amizade, isso é amizade, gente. Amigo serve para chorar junto, amigo serve para rir junto, amigo serve para fazer agrado, amigo serve para fazer carinho, para dar presente, para surpreender. Renato, vou encher sua bola de novo agora, você tá você. Renato essa semana deu a camiseta. Porque assim, coisa de amigo só. A camiseta tinha uma barba desenhada, e aí no lugar do rosto tinha uma frase: deixar a barba crescer é um hábito natural, saudável, bíblico, viril e bonito. Aí embaixo assinado Charles Spurgeon. Ela deu para coisa de amigo. Você identifica. Quantas vezes eu já falei do Charles Spurgeon aqui na pregação? Ela juntou tudo. Falou, o pastor gosta da barba, gosta do Spurgeon, a camiseta perfeita para ele. Gente, é para isso que servem os amigos. Né, Sérgio? Sair na madrugada, sentar na praça, tocar um violão. É para isso que servem os amigos. Você consegue pensar em exemplos de bons amigos? A gente falou no grupo dos Barbas esses dias atrás que Davi e Jonatas é um dos maiores exemplos de amizade da Bíblia. A Bíblia diz que a amizade deles era tão grande. E eu entendo isso porque eu tive algumas pessoas na minha vida que foram exatamente assim. Que tinham uma ligação espiritual, de tão íntimos que eles eram. Como eles dividiam um fardo com o outro. A Bíblia diz que quando Davi encontrou Jonatas, eles iam se despedir porque Davi tinha que fugir do pai do Jonatas. Eles se abraçaram e choraram amargamente. E a Bíblia faz questão de contar os detalhes e fala assim: Davi, porém, chorou muito mais. Todo mundo precisa de amigo. Não tem como você negar isso. Não tem como eu negar isso. Agora, quando a gente bate o olho no versículo 10, e a gente lê, porque o amor ao dinheiro, a gente precisa entender uma coisa. Que no grego essa palavra dinheiro, ela na verdade é uma palavra composta, e são duas palavras. Não existe no grego amor ao dinheiro. No grego existe uma palavra só, que significa filarguria. Filarguria. Que vem de filéu, que é um amor de amigo. E o que o texto está querendo dizer para nós, e o que essa palavra carrega de significado, é que a amizade com o dinheiro é a raiz de todos os males. É a amizade com o dinheiro que é a raiz de todos os males. É você ser colega do dinheiro. Não é nem você ser apaixonado por ele. Não é nem você amar dinheiro. Não é você ser o tio Patinhas. Ele está falando de amizade com dinheiro. Por que ele está falando de amizade com dinheiro? Por quê? Porque amigo é aquele que alegra você quando você está para baixo. É alguém que te faz rir
ri com você. É alguém que te consola. É alguém que é companhia para você. E o que esse texto está falando é de gente que faz do dinheiro o seu amigo nos momentos de dificuldade. E o que Paulo está falando é a raiz de todos os males. É, na verdade, quando você está precisando de alguma coisa, você está precisando se alegrar, você está precisando ser consolado, você está precisando de ajuda, e aí você tem uma ideia maravilhosa. Já sei como eu vou resolver isso. Eu vou comprar alguma coisa. Eu vou pagar alguma coisa. Porque aí a hora que eu tiver aquele negócio vai dar uma aliviada. Eu vou comer alguma coisa. Porque eu estou triste, estou deprê, preciso comer doce. Eu estou precisando fazer compras no shopping. Estou precisando pegar um cinema. Porque eu não aguento mais essa vida minha, só trabalho. Chego em casa, tem problemas, crianças chorando. É disso que o texto está falando. O texto está falando que a raiz de todos os males é a gente ter o dinheiro como nosso amigo. No dia que eu estou entediado, eu vou atrás de algo que custa dinheiro. No dia que eu estou triste, eu preciso de algo que custa dinheiro para me fazer sorrir. Eu peço ajuda para o meu amigo dinheiro trazer alguma coisa para mim. É justamente isso que o assassinato de Jesus conquista para nós. O direito de que quando nós precisamos de algo ou de alguém, nós temos ligação direta com Deus. E a gente não precisa de nada que custa dinheiro para poder melhorar o estado do nosso coração. E quando eu preciso de alegria, eu peço para Deus, porque Deus pode fazer qualquer coisa, e em Cristo eu tenho acesso direto a Deus. Então quando eu estou triste, eu não vou comprar uma roupa nova, eu vou assistir um filme, eu vou para Deus, eu falo: Deus, eu preciso do Senhor, cuida de mim. Porque Paulo está falando do ensino de Jesus associado com a prática da piedade. Vaidade é quando eu peço para o meu amigo dinheiro fazer um favor de buscar umas roupas para mim porque eu estou triste. Paulo está falando que o grande problema da gente é esse. Nós não entendemos que o caminho está aberto. Não tem trilha mais para abrir. Você não tem que sair com o facão lá, arrancando os matos para chegar até Deus, porque Ele está lá do outro lado do vale. Deus já está bem na sua frente, porque Jesus abriu o caminho. E quando você precisa de alguma coisa para aliviar a sua tristeza, a sua angústia, você vai para o seu amigo, que é Deus, por causa de Cristo, que te deu todas as coisas. Leonardo Ravenhill diz o seguinte: temos um rei nos nossos dias, embora nosso país seja democrático, e o seu nome é esporte, e a rainha se chama entretenimento. Muitos de nós, cristãos, estamos acostumados com a ideia de que quando eu estou triste, eu ligo a TV, eu entro na internet, porque aquilo vai aliviar alguma coisa que está errada dentro de mim. E aí aquilo que nós vemos no Antigo Testamento como chamado de ídolo do lar, que eram ídolos que as pessoas tinham dentro de casa, eu acredito que seja a televisão, ou de uma maneira mais objetiva, a tela. O ídolo do lar dos nossos tempos hoje é a tela. Nós somos viciados em tela. Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente vai para o entretenimento. Essa desgraça do Facebook, você está lá 24 horas por dia. Se você estivesse lendo a Bíblia o tempo inteiro, se você estivesse postando porcaria, compartilhando trailer de filme, sei lá o quê, todo o seu tédio, a sua angústia, talvez já teriam sido resolvidos, porque você estava com Deus. Agora, quando a gente vai buscar satisfação em coisas, a gente nunca chega no lugar que tem que chegar. E a nossa alma nunca é satisfeita. Agora, se Paulo está falando que a raiz de todo o mal é ser amigo do dinheiro, então nós temos que ser o quê do dinheiro? O que nós temos que ser do dinheiro?
para resolver os meus problemas, para comprar alguma coisa que vai resolver meus problemas, para pagar alguma coisa que vai resolver os meus problemas. Eu tenho que usar esse negócio, mas ele é meu inimigo. Isso era muito óbvio no discurso de Jesus, gente. Mas por que ninguém mais prega isso no nosso tempo? Pelo contrário, por que ninguém prega hoje na igreja que o dinheiro é nosso inimigo? É porque esse é o principal pecado que a gente tem. Esse é o pecado de muitos de vocês aqui e de muitos de nós na igreja. Nós não entendemos isso. É só a gente ver as falas de Jesus. O tempo inteiro Jesus está falando. Tem uma hora que os discípulos perguntam: Senhor, então um rico pode ser salvo? Sabe qual que é a resposta de Jesus? Dificilmente. Dificilmente. Mateus 19:3 fala o seguinte: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo, Jesus? Se é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, quem que vai ser salvo então? Jesus, fitando neles o olhar, disse: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Se você é rico, tem chance para você ainda, porque para Deus tudo é possível. Então falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será pois de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém muitos serão últimos e últimos primeiros. Pedro está perguntando: Jesus, se é difícil um rico entrar no céu, se é difícil o rico entrar no céu, e nós que largamos todo o emprego para ser discípulo do Senhor, então nós estamos na glória já, né? Nós estamos assim, nós somos patrão do negócio. E aí Jesus fala: isso mesmo. Quando eu voltar no trono, vocês vão sentar em 12 tronos junto comigo lá. E vocês vão reinar junto comigo. E eu quero dizer, não é só vocês não. Todo aquele que deixou pai, mãe, mulher, marido, casa, irmãos, campos, riquezas por causa do meu nome, vai receber muitas vezes mais e vai ganhar a vida eterna. Mateus 6, 19, 21. Jesus diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Poupança é o que, gente? Responde para mim, o que é poupança? É acúmulo do maldito dinheiro. Porque eu não confio que na hora que eu precisar, Deus vai me dar. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai outra coisa, não é para juntar dinheiro, é para juntar outra coisa para vós outros: tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse foi o versículo da minha conversão. Porque para mim a coisa mais preciosa que existia no mundo era hardcore, e banda, e som, e ter estilinho. E aí Deus chega e fala: onde está o teu tesouro, está o seu coração. Larga disso, ajuda tesouro no céu, vamos ser pastor. E aí não dá para resistir. O que Jesus está falando de dinheiro aqui nesse texto que eu acabei de ler? Não junte dinheiro. Não junte dinheiro. Junte tesouro no céu. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Sabe por que você não vive os sonhos de Deus? Porque o seu coração está no dinheiro que você está juntando para casar, para viajar, para comprar aquele carro. A sua maior preocupação é ajuntar o seu dinheiro. E você não consegue ouvir nada que Deus tem para falar para você. Porque o seu coração está na porcaria do dinheiro e não nas coisas de Deus. Você está atrás dos seus próprios interesses. Você não consegue falar assim: Deus, a hora que o Senhor quiser me dar, o Senhor vai me dar. Não, se Deus não quiser me dar, eu quero mesmo assim, então eu vou pular. Mateus 6, 24.
Jesus falando de novo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Acabou o versículo? Não. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não dá. Ou é um ou é outro. Ou você vai juntar dinheiro na sua vida, ou você vai juntar a vida eterna. É um ou é outro. Ou você vai se encher do Espírito Santo, ou você vai se encher de dinheiro, porque não vai dar certo. Você vai aborrecer um. Ou você vai odiar Deus e ofender Deus buscando seu dinheiro, ou você vai odiar o dinheiro buscando Deus. E é muito interessante o que a gente vê nesse texto aqui, porque esse texto, na hora que fala ninguém pode servir dois senhores, ou é Deus ou é riqueza, a palavra riqueza é Mamon. E Mamon é um deus sírio. É um deus sírio. É uma figura idólatra de um deus sírio. E Mamon significa tudo que significa lucro ou vantagem ou ganho. O que Jesus está falando é: ou você vai tentar tirar vantagem na sua vida, ou você não vai tirar vantagem nada na sua vida e vai confiar de que Deus vai prover para você tudo que você precisa, o prazer, a alegria, o cuidado, o carinho, que é o que Jesus diz no texto que a gente acabou de ler. Vai receber muitas vezes mais, 1000 vezes mais nessa vida. Nesse negócio de não acumular dinheiro, já viajei para fora do país algumas vezes. Já fiquei em casarão, sendo hospedado por gente crente. Né, Sérgio? Como que era o nome da mulher lá? A Sandra. Fomos hospedados na casa da Sandra, lá em Limeira, depois do retiro. Rapaz. A cama do quarto de hóspedes, não dá para descrever. Você queria ficar na cama, na piscina e comer tudo ao mesmo tempo. Assim. Porque aquele negócio lá não dava, né? Regamos, ficamos regados. Piscininha, sol torando, nós na piscininha lá. Filmando Jesus andando sobre as águas. Eu era Jesus lá fazendo um teatrinho. Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amor ao dinheiro, amizade ao dinheiro, é o que a gente pode chamar de avareza. Avareza. Só que o que Paulo está falando para nós, que a avareza ela é uma raiz, não é isso que ele está falando? O amor ao dinheiro, a amizade com o dinheiro, a avareza é a raiz, né? Raiz de todos os males. Raiz é um negócio que a gente não vê, irmão. Sabia? Que a gente não vê a raiz? Por isso que a gente não consegue ver a avareza que está nos irmãos. Porque a gente não consegue enxergar dentro do coração de ninguém. A avareza é raiz, não é fruto. É um negócio que fica escondido. Você não vai ver ninguém falando assim: eu amo dinheiro. Eu sou amigo do dinheiro. O dinheiro é meu amigo, ele me consola, ele cuida de mim. Você não vai ver ninguém fazendo isso, porque isso na verdade está lacrado lá dentro do coração da pessoa. Mas tudo que tem raiz tem fruto. Então, quais são os frutos que a avareza produz na nossa vida? Quais são as coisas evidentes na nossa vida? Que quando aquilo está lá, é uma prova de que a avareza está encalacrada no nosso coração, está arraigada no nosso coração. Primeiro fruto, e eu quero listar alguns frutos aqui, está em Colossenses 3,5, que diz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Avareza na Bíblia, no Novo Testamento, elas são duas palavras em grego. Uma palavra é essa aí que eu falei, filarguria, e a outra palavra é pleurexia. O que tem a ver? O que tem a ver que são dois significados diferentes. O primeiro significado é: eu sou amigo do dinheiro, é amizade com o dinheiro, ele é meu colega, ele é meu bro. Quando eu estou precisando de alguma coisa, eu compro alguma coisa, eu peço para ele trazer alguma coisa para mim. A outra palavra significa querer mais. Então é alguém que quer sempre mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu preciso de mais e mais e mais e mais e mais.
Isso é avareza. Paulo diz para nós que a avareza é idolatria. Idolatria, gente, é uma pequena coisa que existe lá dentro do seu coração e que daqui a pouco começa a tomar espaço e daqui a pouco toma conta de tudo. Isso aqui é idolatria. E a Bíblia diz para nós o seguinte, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de avareza que você tem no seu coração é uma questão de tempo para apagar a sua paixão por Jesus. Gente idólatra é gente que não consegue ser apaixonado por Jesus. Não consegue. Seu coração está dividido. Quando você serve a Deus, senhores, você não consegue ter paixão. Primeiro fruto da avareza, uma vida sem paixão. É uma vida sem paixão por Jesus. Segundo fruto, 1 Pedro 3,3 diz o seguinte, esse sermão de hoje está cheio de texto bíblico, porque eu preciso dizer para você que a Bíblia está do começo ao fim impregnada de texto falando que dinheiro é uma desgraça da nossa vida. Ele é usado para abençoar, mas a maior parte do tempo em que a Bíblia fala de dinheiro, ela fala que ele é um perigo para nós. E as falas de Jesus também são sempre nesse sentido. Então 1 Pedro 3,3 diz o seguinte, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que Pedro está falando nesse texto é que o que tem que mais chamar atenção em alguém não é a beleza exterior. Não é a produção, não é o colar de ouro, não é o laque do cabelo, não é o vestido novo, porque ele está falando especificamente para mulheres, mas é um princípio que a gente aplica na nossa vida também, nos homens. O que mais tem que chamar atenção na vida de alguém que é de Jesus, que vive o Evangelho e a vida de piedade, é o homem interior. E quando ele fala do homem interior, ele está falando assim, quando você encontra alguém que é santo, o cara pode ser o Brad Pitt do pilarzinho, mas cara, não tem, porque o que mais chama atenção nele é a piedade dele. Quando você fala com ele, parece que assim, está saindo um negócio dele assim, te envolvendo, e é Jesus. Não tem problema você ser bonita, não tem problema você ser produzida. O problema é quando isso chama mais atenção em você do que o próprio Jesus vivendo em você. É por isso que eu postei outro dia no Facebook que está na cara. Quando alguém tem o seu próprio ventre como Deus. Porque a gente não consegue ver Jesus na vida da pessoa. E eu quero dizer que é possível você ser alguém lindo, muito bem arrumado e produzido. E mesmo assim, quando as pessoas olham para você, elas enxergam Jesus mais do que todas as outras coisas. Segunda coisa, que é fruto da avareza. Gente que tem fruto da avareza na sua vida, é gente linda, mas sem graça. Terceiro fruto da avareza, Tiago 2:7. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com diferença o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta aqui mais abaixo no estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, presta atenção nisso que Tiago vai dizer. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Tiago está falando o seguinte, gente rica não tem limite. Gente que é ganancioso, gente que é amigo do dinheiro, quer sempre mais, e precisa dele, não tem limite. Chega uma hora que o cara começa a pisar em cima de gente, para ele poder ter mais e mais e mais. E o Tiago está falando assim, não é gente que quer dinheiro que leva você para o tribunal, para processar você, para tirar dinheiro de você.
da avareza, arrogância. Gente que quer dinheiro é gente arrogante. Outra coisa que a gente consegue analisar nisso aqui é um coração duro. O cara é impiedoso. O cara leva o outro para o tribunal, ele quer tirar até o último centavo. Jonathan Edwards fala que coração duro, ele é pecado. Porque Jesus é extremamente cheio de afeto, e cheio de emoção, e de sentimento e de amor. E o contrário de amor é dureza de coração, insensibilidade, indiferença. Primeiro fruto da raiz da avareza é gente sem paixão, uma vida sem paixão. Segunda coisa, a pessoa é linda, mas sem graça. Terceira coisa, é gente arrogante. Quarta coisa, Jesus diz: onde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Quarto fruto da avareza, ansiedade. 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 Onde está o tesouro, está o coração. É gente ansiosa. É gente que está sempre preocupada. Sempre preocupada, precisa de mais. Será que vai dar certo? Será que as contas vão ser pagas? Será que vai ter comida? Será que vai ter isso, que vai ter aquilo? O coração não está em Deus. E na provisão sobrenatural de Deus. E no cuidado de Deus. E no caráter de Deus. E na bondade de Deus. O coração está na abastança de bens. O coração está na abundância de coisas. É gente ansiosa. Quinta coisa, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Aí o verso 31 fala: portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus está falando, os gentios é que querem essas coisas. Sabe quem são os gentios? As pessoas que não conhecem Deus. Gente não convertida. Sabe o que Jesus está falando? Gente que ama dinheiro, é gente que nem parece que é crente. Porque só sabe falar: eu quero comprar aquela moto, eu quero fazer aquela viagem. Imagina se eu ganhasse na Mega Sena. Só sabe falar de juntar mais coisa. Parece que não é crente. Parece que o tesouro não é o Rei Jesus. Parece que o tesouro não é Espírito Santo. Parece que o tesouro não é ser mais amigo de Deus. Eu lembro que quando eu tinha 16 anos, eu estava orando no meu quarto. E várias vezes eu estava orando já no meu quarto e eu pensava assim: Deus, imagina quando eu tiver uns 21 anos, como que eu vou ser mais crente? Gente, esse era o meu sonho, ser mais crente. Eu queria ficar velho porque eu queria conhecer Deus mais. Agora a gente que quer dinheiro, a gente ansiosa por tudo. Eu quero mais, eu quero mais. O que será que nós vamos comer? Que roupa que eu vou vestir? Ah, ele tem roupa para vestir. Jesus está falando, são gentios que estão atrás dessas coisas. É gente que não conhece Deus. Quinta coisa, é gente que nem parece crente. Gente que ama dinheiro, é gente que nem parece crente. O sexto não tem nem ponto, mas você entra junto. É gente fresca. Porque é gente cheia de exigência. Não precisa disso, precisa daquilo, precisa daquele outro. E Jesus é super simples. Quando a gente olha para a vida de Jesus, gente, você precisa abrir os teus olhos. Você precisa abrir os teus olhos. Por favor, abre os seus olhos. Nós estamos seguindo um cara que nunca teve casa, que nunca teve carro e terminou assassinado. Sabe qual foi a herança que Jesus deixou? 11 discípulos. Foi a herança que Jesus deixou. Sabe por quê? Porque o objetivo de Jesus era instaurar o reino na terra. E sabe o que ele disse? O reino dos céus está dentro de vocês. E ele gastou a vida dele ajuntando tesouro no céu. Essa é a vida daquele que nós estamos dizendo que nós estamos seguindo. É por isso que todo mundo larga Jesus quando ele faz uma pregação e começa a explicar exatamente o que é o Evangelho. E aí o povo começa a ir tudo embora. E aí o Pedro olha e fala assim: Jesus, e aí? Está vendo que o povo foi embora? Eu estou vendo, vocês não querem também? Não, Senhor, nós não temos para onde ir. O Senhor tem as palavras de vida eterna.
Como que nós queremos provar de Deus na nossa vida? Como que nós queremos ver a mão de Deus movendo na nossa vida? Movendo na nossa casa, movendo no nosso trabalho? Se a gente não está disposto a ver Deus prover para nós, dia após dia, milagrosamente. A avareza, a amizade ao dinheiro, com o dinheiro é a raiz de todos os males. Portanto, a vida simples é a raiz de todo bem. É a raiz do bem. E criar a raiz do bem tem seus frutos também. E o nosso Deus, Ele é o bem. Davi diz o seguinte: guarda-me, ó Senhor, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Deus é benignidade. Nós queremos caminhar então na direção oposta dos males. Porque o que o texto está falando é que o problema da nossa vida é que nós estamos querendo ganhar dinheiro. Jesus fala isso, Paulo está falando isso. Gente, não tem outra alternativa. Não, é que comigo não é assim, pastor. Não, é assim comigo e com você, meu irmão. É assim com cada um de nós aqui. Não, pastor, mas eu ganho pouco. Humildade não é dinheiro que você tem ou você não tem. Humildade é o que o seu coração quer. É isso que mostra a humildade. O que o seu coração quer. O que você deseja. Isso é que é a humildade. Então nós vamos para os frutos daqueles que estão arraigados no bem, que é Deus. Quem tem raiz no bem, ao contrário de quem tem raiz no mal, mostra uma vida repleta de verdadeiros benefícios. Uma vida cheia de verdadeiros benefícios. Por quê? Primeira coisa, porque tem o bem como seu melhor amigo. Davi fala isso: guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Aonde que Davi se refugia? No bem maior, que ele reconhece que é Deus. Deus, quando eu estou mal, é para o Senhor que eu vou. Deus, quando eu estou angustiado, é para o chão que eu vou, pôr a boca no pó. Não tem outro bem além de Ti, é em Ti me refugio. Paulo fala um negócio em Filipenses capítulo 4, verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza. Não é por causa da pobreza que eu estou agradecendo vocês terem me ajudado. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, e não deixar a riqueza dominar meu coração. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, você já sabe porque existe esse versículo na Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é porque o que você quer você vai conseguir, tá? Não é para você autoajuda. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou conseguir conquistar aquela menina, subir na empresa. Não. Paulo fala esse versículo quando ele está dizendo: eu posso ficar pobre porque Deus que me fortalece. Eu posso passar por qualquer problema, qualquer circunstância, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque o único bem do qual eu sou verdadeiramente amigo é Deus. E quando eu estou humilhado, Ele ainda é o meu amigo, porque eu não preciso de dinheiro para estar com Deus. Eu não preciso ter nada para estar com Deus. Quando Paulo estava triste, ele fala assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando Paulo estava triste, o que ele fazia? Você acha que ele entrava no Face? Vou tomar um Timóteo, vamos tomar um sorvete aí, estou bem triste hoje. Silas, não cara, nós fomos presos aí, ficamos 2 semanas presos aí. Não. Onde que é mesmo? Ô gente, alguém está lendo a Bíblia aí? Fugiu, que onde é que Paulo foi preso? Com Silas? Estavam lá cantando na cadeia, e aí a cadeia racha no meio, e a cela é tudo aberta ali, um anjo aparece lá.
tudo bem, depois você vai ler sua Bíblia lá, isso acontece, viu? Eu estava falando disso por quê? Você estava prestando atenção? O que eu estava falando? Não dá, né? Eu estava falando que Paulo estava lá com o Silas. Nós ficamos presos aqui tantos dias. Você acha que o Paulo falou, vamos bater uma bolinha aí, Silas, porque eu estou meio estressado. Sim, ó, Silas, nós estávamos presos, o Corinthians está perdendo. Vamos jogar um play? Cara, não dá. O cara fala que ele considera tudo como bosta. Literalmente, é essa palavra que está na Bíblia, em Filipenses. Estava em Filipos? Viu? Ele estava em Filipos. Foi lá que ele falou isso aí. Cara, quando Paulo estava mal, para onde que ele ia? Ele dobrava o joelho. Você já pensou em fazer isso na sua vida? Eu estou triste. Vou dobrar o joelho para pedir para Deus me dar alegria. Jesus conta uma outra parábola em Mateus, e ele fala o seguinte: o reino do céu é como um tesouro escondido. Que um homem estava cavando, arando o solo lá, o terreno, e aí ele estava lá arando, e de repente a enxada bateu na madeira. Aí ele foi ver o que era, cavou em volta, tinha um baú de tesouro. E aí ele foi, enterrou de volta, e transbordando de alegria, vendeu todos os bens que tinha e comprou aquele terreno. Jesus está falando que o reino do céu é como um tesouro escondido, que quando a gente entra no reino e prova do reino, e o reino de Deus entra na nossa vida, e Jesus governa sobre a nossa vida, a gente transborda de alegria. O fruto de quem está arraigado no bem, primeiro, tem o bem maior como seu melhor amigo. Tem uma vida de verdadeiros benefícios. Segunda coisa, lendo mesmo em Filipenses, se a gente for dar continuidade, Paulo diz o seguinte: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Segunda marca de alguém arraigado no bem é gente que tem um coração generoso. É gente que tem um coração generoso. A Bíblia também diz para nós lá em Atos, citando uma fala de Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Quem descobriu isso, vive uma vida de generosidade, de serviço, de cuidado, de carinho, de doação. Glória a Deus, muita gente me abençoou aqui da igreja, na viagem que eu vou fazer amanhã. Muita gente, nem que fosse uns cacarecos. Teve gente que veio, me abençoou e me serviu, porque o coração está arraigado no bem, e foi generoso. Terceira marca de quem está arraigado no bem, 1 Timóteo 6,10: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Terceira marca é gente que tem caráter inquebrável. Quem desvia da fé é gente que quer dinheiro. Gente que não quer dinheiro, não tem nada que desvia a pessoa da fé. Ontem a gente estava assistindo Coração Valente, e esse filme ele é muito emocionante. É um filme de 1995 que ganhou o Oscar. O Mel Gibson é o protagonista, e ele conta a história da Escócia, e o William Wallace é o cara que lidera os conflitos dos camponeses contra o feudo. E chega um momento onde a princesa da Inglaterra vai tentar negociar com o William Wallace. E aí quando ela chega lá e ela começa a falar com ele: ó, o rei da Inglaterra ele oferece para você muitas terras, e esse balde de ouro e uma trégua de paz. Ele fica indignado, ele fala: não é isso que nós estamos buscando. Nós queremos liberdade. Nós estamos em busca de liberdade. E ele não consegue ser comprado. Outra pessoa de um caráter inquebrável, que impressiona demais,
E nessa semana me chamou muita atenção a George Miller. George Miller foi um homem de Deus, no ano de 1800, que teve alguns orfanatos e cuidava de pelo menos 2.000 crianças. E ele dizendo que ele conhecia pregadores que deixaram de pregar a verdade para não perder o dízimo das pessoas. Quem está cravado no bem maior, que é Deus, não pode ser comprado. Não pode ser comprado. Quarta coisa, quarto fruto. Romanos 13, 8 ao 10 diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quarta coisa, quem está arraigado do bem não faz dívida. Quem está arraigado do bem não faz dívida. Começo do versículo fala: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Porque se tem uma coisa que nós vamos crescer para sempre, é o amor. Agora, se tem uma coisa que a gente não precisa estar crescendo o tempo inteiro, é dinheiro. É acúmulo de bens, é riqueza. Quem está arraigado no bem não faz dívida. O crente é o tipo de gente que odeia dívida, porque Jesus pagou toda a dívida dele. E ele não quer fazer dívida em lugar nenhum. E a única coisa que eu posso dever é o amor. Porque na verdade, segundo esse texto aqui mesmo que a gente leu, se eu não te dever nada, é porque na verdade eu já estou te amando. George Miller, ele tinha uma vida meio esquisita para os nossos tempos de hoje. Quando a gente olha para esse cara, ele alimentava pelo menos 2.000 crianças, ele era pastor, e ele recusou receber qualquer salário como ministro de Deus, porque ele achava que isso não devia ser um fardo para ninguém. Ninguém devia sentir a obrigação de pagar salário para ele. Então ele recusou, ele rejeitou, falou: eu não quero receber salário. E ele nunca pedia nada para ninguém. Outra decisão que ele tomou: se ele tivesse precisando de alguma coisa, ele ia dobrar o joelho e ele ia pedir para Deus dar. Outra coisa, no culto lá na igreja dele não tinha mais esse negócio de dar dízimo, momento de dízimo. Se alguém quisesse, tinha uma caixinha lá, que você ia lá e colocava o seu dinheiro, para ninguém ficar sabendo que você deu, para ser um ato de adoração a Deus. E a história diz para nós que nunca, nem um dia sequer, nenhuma criança ficou sem comer nos seus orfanatos. E nunca ele pediu dinheiro para ninguém. E nunca falou que tinha necessidade. Por quê? Porque o coração dele estava arraigado no bem. E ele sabia que Deus era benignidade. E que tudo que ele precisava, ele podia buscar em Deus. Agora, por que a gente faz dívida financeira muitas vezes? Por quê? Porque muitas vezes a gente quer suprir o vazio da nossa alma comprando coisa que Deus não quer que a gente compre. Que é ser saciado se a gente se voltasse para Ele. E aí a gente faz dívida. Compra aquela TV, compra aquele carro, compra aquela casa. Se Deus quiser que você tenha, Ele vai dar o dinheiro para você. Sabe por quê? Porque Ele é o maior interessado na sua vida. E Ele é o bem, Ele é benignidade, Ele é bondade por sua natureza. E o desejo dele é ajudar a mim, é ajudar você, é me abençoar e é te abençoar. Acontece que a nossa concepção de viver bem, ela está corrompida pelo pecado. Isso não tem a ver com classe social. E nós conhecemos a história do Átila. E o Átila, homem crente, missionário que a gente apoia aqui, conta a história da mãe dele, que não tinha dinheiro para nada, nem para água. E morava numa vila muito pobre de Belo Horizonte. E quando ela estava com sede, ela orava para Deus mandar água e para chover, e chovia só em cima da casa dela. E ela gostava de gelatina, não tinha energia elétrica em casa. Ela fazia gelatina, botava na pia, orava, e a gelatina ficava dura. Sabe por que a gente não prova de milagre? Porque a gente está buscando dinheiro. Não tem como servir dois senhores, meu irmão. Você está nesse bendito desse trabalho, é para pregar o evangelho. Demir, não é para cortar cabelo, é para pregar o evangelho.
João, você está naquela loja lá para pregar o evangelho, não é para vender tênis. Que se dane os tênis, isso aí vai queimar tudo. Sérgio, quando você for lá, ó, bater massa com teu pai lá, é para pregar para os caras, velho. Rasga tudo lá. Léo, você sabe também, né? Que esse negócio de fazer vídeo para skate é só desculpa que Deus inventou para você pregar para os caras do skate. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, gente. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. Quinta marca, quinto fruto de quem está arraigado no bem. Está no Romanos 13 mesmo. Está no Romanos 12, 9. Amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Quando a gente se apega ao bem, o que acontece? O amor fica sem hipocrisia. Quem quer o bem é Deus. Gente arraigada no bem, apegada ao bem, é gente que tem amor evidente. O que a Bíblia diz para nós é que o que impede a gente de amar uns aos outros é que a gente quer dinheiro. É muito prático, é muito simples e é desafiador para nós, na nossa sociedade capitalista, onde a gente adora falar que aquilo que Jesus falou tinha um contexto específico, só para a gente não aplicar e renunciar às coisas da nossa vida. Gente arraigada no bem é gente que tem amor evidente. Os caras mais crentes que eu conheço são os caras mais desapegados. O meu pastor não tem casa própria. O meu pastor não tem carro. O meu pastor tem um salário que acaba todo mês. E a igreja dele todo mês vai a zero. Porque abençoa um monte de missionário e pastor esparramado por aí. E Deus sempre provê mais e nunca falta nada para ninguém. É gente que mais me abençoou financeiramente nessa vida. São as pessoas mais amorosas que eu conheço. É gente que é o que é. Decidiu ser uma coisa só. Decidiu ser como Cristo. E Cristo provava da provisão de Deus. E Cristo é amor. Em último lugar, 1 Timóteo 6,6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Essa palavra é um desafio de Deus para a minha vida também. Essa palavra é desafio de Deus para a minha vida também, que falo todo dia, e todo dia que eu prego aqui, que eu quero ser igual a Jesus. Essa palavra me desafia, me afronta. Olha o que Paulo vai dizer: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Se você tiver o que comer e o que vestir, é possível você ser contente, estando arraigado no bem, estando arraigado nele, na bondade dele, sabendo do cuidado dele. Você consegue se imaginar assim? Usando roupas que você acha brega e feia? E não se importando com isso? Você consegue se imaginar assim? Comendo pão com manteiga durante uma semana e pulando de alegria, porque o seu grande tesouro é Jesus vivendo em você? Esse era o estilo de vida de Jesus, quando ele manda os 70. Esse é um texto que sempre mexeu comigo. Lucas capítulo 10, Jesus manda os 70 missionários. Ele fala assim: não leva a bolsa, não leva a sandália, não leva a roupa e não conversa com ninguém. O trabalhador é digno do seu salário, e Deus sabe que vocês estão trabalhando, e Ele vai dar para vocês o que vocês precisam. Você consegue se imaginar assim? Não se preocupar com o seu emprego, com o seu dinheiro. Sabe por quê que a gente não consegue pregar no trabalho muitas vezes? Porque nós temos medo de ser mandado embora. Isso é um desafio para todo mundo que é professor. Porque o Estado é laico, porque a escola é laica. Olha só quem que nós estamos seguindo. O cara foi assassinado. Os apóstolos morreram também. E nós temos medo de perder o emprego por falar de Jesus no emprego. Está entendendo por que nós não conseguimos amar? Porque nós estamos com medo
estou falando de voto de pobreza. Eu estou falando de um coração disponível. E todo dia do pagamento você fala: Jesus, esse dinheiro é todo do Senhor. E eu vou fazer o que o Senhor quiser que eu faça com isso aqui. Eu não vou comprar uma roupa se eu não sentir paz no meu coração. Porque quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. É gente alegre, é gente contente. Esse é o sexto fruto. É gente livre. Quebrou o celular, eu estou bem. Quebrou a TV, eu estou bem. Quebrou o carro, eu estou bem. Rasgou o tênis, eu estou bem. Quantas vezes você não entrou em depressão quando o seu celular novo quebrou a tela? Você comprou camiseta nova. Eu lembro uma vez, eu tinha uns 10 anos. É difícil ganhar roupa de marca naquele tempo. Hoje ainda também não é fácil, né? Mas naquele tempo eu queria tanto as roupas de marca de skate, de surf. E aí uma vez minha mãe me deu. Duas ocasiões, gente. Preciso relatar aqui. Uma delas, a gente estava lá numa reunião de um clube lá. E aí eu fui brincar com um pote, um galão de... aquele negócio que mancha roupa? Que boa, meu irmão. Fui brincar, que eu estava bebendo um gole com a garrafa de que boa. Primeira vez que eu estava usando a minha camiseta de marca. Eu entrei em depressão. Outra vez, camiseta nova, camiseta... Não, depois a gente tingiu a camiseta de preta. Pra fingir não, a camiseta era da marca, não podia ficar sem. Né? Olha de onde Jesus liberta a gente. Que pobreza, de vida sem propósito. Outra, estava indo na casa do pastor lá em Mandaguari. Lembra dessa? Tinha o carro, tinha a garagem bem estreitinha. Eu estava passando assim, tinha um prego na parede. Camiseta nova. Depressão. Terapia. Quantas vezes não aconteceu com você? Fala aí, mulheres. Quebrou a unha. Rasgou o meu vestido novo. Rapaziada, riscou meu carro. Que se dane seu carro, meu irmão, pelo amor de Deus. Deus não quer que você seja escravo das coisas. Vamos concluir. Eu quero dar alguns exemplos bíblicos. O que aconteceu na conversão de Zaqueu? Jesus vai na casa de Zaqueu, se revela para ele, Zaqueu se converte. E antes de Jesus falar que ele tinha se convertido mesmo, que ele estava salvo, Zaqueu fala o seguinte: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, roubado alguém, 4 vezes mais eu restituo. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem que é o perdido? É quem está atrás de dinheiro. Conversão de Zaqueu. Resposta instantânea: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens. Até aqui, Jesus, eu vivia como cobrador de impostos, e o objetivo da minha vida era a minha profissão, e arrecadar dinheiro. Jesus, a partir de agora, eu vou dar metade, porque eu não preciso de tudo isso. Gente, você consegue imaginar isso? Eu vou dar metade de tudo que eu tenho. E o cara tinha grana. E se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. E aí Jesus fala: isso é fruto de quem está arraigado no bem. Você não está nem aí. O seu tesouro não está mais no dinheiro. O seu tesouro está no céu. Você entendeu a mensagem que eu vim trazer? Essa semana, irmãos, eu estava entrando em crise. Aqui eu quero ir caminhando no fim, compartilhando testemunho pessoal. Eu estava entrando em crise. Por quê? Porque esse é um pecado meu também. Esse é um pecado meu. E eu só estou trazendo isso para você porque esse é um negócio que Deus tem tratado na minha vida. Não dá para a gente pregar coisa que a gente não vive. Esse é o que Paulo falou logo no começo do texto que a gente leu. A gente que fala de Jesus, mas não combina a vida de piedade. As coisas que eu prego para vocês aqui, e que eu prego por onde eu passo, são coisas que Jesus trabalha no meu próprio coração, porque são as minhas lutas e os meus pecados. Porque eu preciso do mesmo Deus que você precisa.
Porque eu não sou nem um pouco parecido com Deus. Eu não sou nem meio Deus, nem semideus. E você precisa de Deus, não de mim. E eu estava entrando em crise, porque deu segundo, eu pensei, Deus, a viagem está chegando, Deus. O dinheiro está contado no centavo, Deus. Não vai dar para eu curtir a viagem, Deus. E aí eu comecei a entrar em crise, falei, e aí na segunda-feira, eu comecei a clamar, falei, Deus, liberta esse meu coração. A parte podre do meu coração está estragando a minha vida. Eu não estou conseguindo ter paz, Deus. Eu estou preocupado com o dinheiro que eu vou ter ou não. Deus, liberta. Eu comecei a clamar para Deus me libertar da ganância e da vaidade no começo da semana. Comecei a clamar a Deus, pedir para Deus tratar, me tocar, insistir com Ele algumas vezes. Todas as noites eu estava lá e eu falei, Deus, não dá. O que eu mais quero nessa viagem não é conhecer os pontos turísticos, mas é todo dia ouvir sua voz, ficar na sua presença. Deus, que se dane, Deus. Que se dane esses lugares lindos que eu vou ver. Se eu não tiver a sua presença na Europa, eu não quero estar lá. E eu comecei a clamar a Deus, me ajuda, porque eu não preciso de coisas, eu preciso do Senhor. E eu não quero que nessa viagem eu me deslumbre tanto com as coisas, que eu não consiga ver o Senhor através das coisas. Eu falei, não tem jeito, eu vou jejuar. Jejuei essa semana, clamei a Deus. Quando foi na sexta-feira, estava assistindo uma pregação do Ray Hill. Aí ele começou a falar da igreja de Laodiceia. Era uma igreja que tinha muito dinheiro. E aí Jesus fala lá no Apocalipse o seguinte para a igreja: ó, querida igreja que está em Laodiceia, você é muito rica, abastada, em abundância, em fartura, mas você não sabe que você é pobre e nu. Compra um pouco do ouro refinado, que é a justiça de Cristo. Compra de mim. Jesus está usando de ironia. Falou assim, você gosta tanto de dinheiro, igreja de Laodiceia, então começa a comprar um pouco de obra de justiça, porque está faltando, você só tem dinheiro. E aí Jesus, ó, pá! Toma, Jesus, obrigado. Aí sábado de manhã, né? Tem gente que fala do lado de cá, não, é assim mesmo. Tem gente que fala de lá, não, você está exagerando, tem que ter dinheiro mesmo. E fica relax. Quando é sábado, Deus, estou em Cristo, estou conseguindo me orar. Deixa eu ler a Bíblia de onde eu tinha parado. Abro a Bíblia lá, Reis, 2 Reis. Quando eu bato o olho e vou ler sobre Eliseu, Naamã, general, herói de guerra da Síria, foi lá para Israel, ser curado da lepra por Eliseu. Ele é curado, e aí ele vem cheio de riqueza e fala assim, Eliseu, eu rogo que você receba de mim o ouro, a prata e tudo que eu trouxe para te dar. Eliseu fala, eu juro por Deus que eu não vou receber tudo isso. Eu não quero. Por quê? Porque o objetivo de Eliseu é revelar que Deus é graça e misericórdia. E Ele não cobra nada. E você não precisa de dinheiro. E aí, Naamã vai embora. O discípulo de Eliseu, Geazi, chega numa certa altura e fala assim, ó, tive uma ideia. Ele vai lá atrás do Naamã e fala assim, Naamã, olha aqui, tem uns discípulos dos profetas lá que estão precisando de dinheiro também, você não quer dar para mim? Só um pouquinho tá bom. Aí o Naamã pega e fala, não, eu vou dar bastante. Aí o Naamã dá dinheiro por Geazi. O cara é discípulo de profeta, mas não entendeu nada do que o profeta é. Quando ele volta lá para encontrar Eliseu daquele jeito, né? Tem câmera espalhada por todo canto, tudo que acontece ele sabe. Ele chega lá e fala, onde é que você estava, Jesus? Ele falou assim, eu, lugar nenhum, Senhor. Bem conheço o teu coração e a tua ganância. Por causa disso, a lepra que estava em Naamã vai pegar em você e em toda a sua descendência. E Geazi fica leproso. E aí Deus cela e fala assim, meu filho, não procure dinheiro. Você não precisa de dinheiro. Será que o diabo já ouviu falar de você? Será que Satanás já ouviu falar de você? Será que você chegou a dar algum problema para os demônios ao ponto deles terem que pedir ajuda para o capitão e falar, ó, aquele lá está dando problema, Senhor, nós não sabemos o que fazer. Uma vida de fé é uma vida de renúncia. Uma vida de estar arraigado no bem é uma vida de renúncia.
onde Deus é tudo em todo tempo, onde eu só preciso dele. Irmãos, eu quero te convidar para uma vida radical nessa noite. Esse é o convite do próprio Jesus. É o convite para uma vida radical, de crer na provisão de Deus, de crer no cuidado de Deus. O jovem rico chega para Jesus e fala assim: Jesus, eu já fiz tudo, o que falta? Jesus fala assim: você precisa dar tudo que você tem para os pobres, porque você ama o dinheiro, jovem rico. E aí o jovem rico fica triste e abandona. Talvez você vai ficar triste hoje, falar: não quero esse negócio. Mas se Deus está mexendo no seu coração nessa noite, eu quero te incentivar a entregar sua vida radicalmente aos pés dele. Confia a provisão financeira ao Senhor. Descansa dele, seja generoso. Se arraiga no bem. Não vive por dinheiro. Não se preocupa com quem vai pagar o teu salário. Não se preocupa com a roupa que você tem. Você precisa se libertar disso. Não se preocupa com a casa. Gustavo, tá chegando coisa lá, não tá? Não se preocupa. Não podeis servir a dois senhores. Ou é Jesus, ou é o dinheiro, ou é a vantagem.